Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber mais uma tag, e essa tag é bem legal. Uma tag de 18 perguntas, e o nome é Vivendo Fora do Brasil. Vamos começar então? Nome completo, Emerson Conte Martins, mas como as pessoas me chamam aqui na Austrália, Emerson Martins. Em que país e cidade você mora? Moro na Austrália, cidade de Sydney. Ah, Sydney não é a capital da Austrália não, viu? A capital da Austrália é Canberra, só pra você saber. Mora sozinho ou com a família? Quem me dera morar com minha família. Sozinho. Há quanto tempo reside aí? Já tem mais de 5 anos que eu moro aqui na Austrália. Já morou em outro país? Qual? Já viajei para outros países, mas morar mesmo nunca. Então, não, só morei no Brasil e na Austrália. Qual a sua idade? 80 anos. Não entendeu? 80 anos. Agora você entendeu, né? Como surgiu a ideia de morar no exterior? Eu acho que eu sempre tive esse sonho adormecido dentro de mim, mas eu nunca quis admitir. Por quê? Porque eu sempre estava numa situação muito boa o tempo todo. Eu acho que desde que eu era muito molequinho, eu sempre dei certo em tudo que eu fiz. Com 15 anos eu já estava trabalhando. Com 18 anos eu já estava trabalhando na minha área, que eu estava estudando, que era a área de comunicação. Então as coisas foram caminhando num ritmo muito acelerado. Então todo mundo que faz isso com 20 e poucos anos, porque na verdade não tem muitas possibilidades no Brasil, comigo aconteceu totalmente o contrário. Eu estava tão bem profissionalmente que eu não podia me dar o luxo de largar e fazer uma loucura como essa. Mas aí chega uma hora que o destino bate à sua porta, bate nas suas coisas e fala, ó, e aí, vai fazer ou não vai fazer? E foi o que aconteceu comigo. Um dia eu estava com 35 anos, estava assistindo um filme no cinema, na hora que eu sentei, eu pensava que eu falava muito bem inglês, eu não estava entendendo quase nada, eu falei, gente, eu preciso melhorar meu inglês. Vou embora, vou morar em outro país. Cheguei em casa, falei, vou largar meu emprego, vou largar tudo, vou vender apartamento, vou vender carro, vou vender tudo e vou embora. Minha família pensou, mas será que ele tá louco? Afinal de contas ele tá numa posição tão boa, com tantas coisas que foram conquistadas. Pois é, eu tinha que viver esse sonho de uma hora para outra, eu me desfiz de tudo e em 2 meses eu já estava morando aqui na Austrália. Louco, né? Foi difícil conseguir o visto de residência? Olha, depende. Eu vim como visto de estudante. Então, esse tipo de visto foi muito fácil. Eu apliquei através de uma agência, paguei as taxas e depois de 2 meses eu já estava com o meu visto carimbado no meu passaporte e eu vim para cá. Mas o fato de ter o visto de estudante não te dá garantia de que você vai poder morar aqui para sempre. Depois de muito tempo estudando, 2 anos como estudante, eu apliquei para o visto de residência. Demorou mais 2 anos, é um processo muito complicado. Aliás, muito mais difícil até do que o americano, o canadense, o inglês, o irlandês e por aí vai. O visto australiano é muito difícil de conseguir. Mas eu já tenho meu visto de residente permanente para morar aqui na Austrália. O que isso significa? É um visto de 5 anos que ele é renovado automaticamente. Desses 5 anos eu tenho que morar pelo menos 2 anos na Austrália. Ou seja, se eu tenho esse visto e eu for morar no Brasil e ficar durante o período de 5 anos, mais de 4 anos no Brasil, automaticamente eu acabo perdendo o meu visto permanente. Então o que eu estou fazendo? Eu já vou estar aplicando para minha residência e eu vou estar me transformando num australiano. Tendo passaporte australiano, tudo muda, porque com cidadania eu posso ir e vir a hora que eu quiser. Então se eu resolver ficar 10 anos, 20 anos no Brasil e depois voltar para a Austrália, eu posso. Qual a pior situação que você já passou por aí? Eu não passei pior situação aqui. Se você for parar para pensar em situação, em alguns momentos da minha vida eu fiquei homesick. Eu acho que qualquer pessoa que mora no exterior passa por isso. Então o que é? É aquela saudade do seu lar, é aquela saudade da sua cultura, saudade da sua casa. Então eu acho que esses foram os piores momentos. E isso vai e volta o tempo todo. Eu ainda não estou 100% integrado com a Austrália. Eu vou para o Brasil, eu morro de saudade da Austrália. Eu volto para a Austrália, eu morro de saudade do Brasil. Então eu fico homesick o tempo todo. Eu agora estou morrendo de saudade do Brasil, morrendo de saudade. Fale de um ponto turístico que você gosta. Fale um pouco dele. Eu gosto de um monte de pontos turísticos aqui da Austrália. A Austrália é toda linda, qualquer lugar que você vai é maravilhoso. Mas tem um lugar que é muito famoso aqui, que fica no centro da Austrália, que se chama Uluru. E também muito perto tem uma cadeia de montanhas chamada Olgas. Eu
adoro esse lugar, é bem difícil o acesso, é bem complicado ir para lá, porque você tem que pegar pelo menos, saindo de Sydney, 3 horas e meia de avião, que fica na cidade de Ayers Rock, é bem no centro mesmo da Austrália, é muito lindo. Se você fala a língua local, acha que é importante aprender? Eu falo a língua local e inglês, tá? Mas assim, vamos parar para dividir isso um pouco? Eu falo inglês, mas o inglês australiano, isso eu apanho todo dia. Então, falo inglês sim, mas falar o inglês australiano, não. E se eu acho importante aprender, é claro que eu acho importante aprender. Como é que você pode morar num lugar e não conseguir falar a língua? Você tem que comer, você tem que pedir informações como ir para determinado lugar, e se você não falar o mínimo da língua, você está ferrado. Eu não faço questão nenhuma de ter o sotaque australiano, e aí eu acabo não imitando e fico com esse sotaque tão carregado brasileiro. Só que mesmo assim eles pensam que eu sou francês. Não sei porquê. O que você pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros aqui? O que eu penso da Austrália? Eu amo a Austrália. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, é o país que eu moro. E é um país lindo. E se as pessoas nos recebem bem aqui, eu acho que a Austrália é um país que recebe muito bem o imigrante, em especial os brasileiros. Eles sabem que nós somos um povo que trabalha duro, que acorda cedo, que não perde a hora, que vai atrás dos sonhos. Então eu acho que eles têm essa consciência. Mas, para falar a verdade, eu sinto que, apesar de ser um país de imigrantes, a Austrália está um pouco cansada de receber tanta gente com culturas diferentes. É uma percepção, talvez eu esteja errado, mas é a minha percepção. Sente muita falta da família? E de que produtos brasileiros mais sente falta? Eu morro de saudade da minha família. Aliás, estar com eles é a melhor coisa do mundo. Só que graças a Deus a gente tem tecnologia hoje. E é por isso até que você pode me ver. Então, através dessa tecnologia, eu estou sempre assistindo vídeos deles, eu estou sempre falando com eles. Basicamente, eu consigo conversar com a minha mãe 4 vezes por semana. Consigo conversar com uma das pessoas mais importantes da minha vida, Lia, pelo menos 1 ou 2 vezes da semana. Meu irmão, meus amigos que são meus irmãozãos do coração. Então tudo isso facilita muito. E tem Skype, né? Que na verdade é em tempo real. Tudo bem que você não sente o calor de um abraço, mas pelo menos é melhor do que nada. E eu tô sempre vendo essas pessoas através do Skype, a gente tá sempre batendo papo. Apesar dessa diferença de 13 horas entre São Paulo e Sydney. É difícil. Fuso horário é uma merda. Mas, de que produtos brasileiros que eu sinto mais falta? Comida, tá? Assim, eu morro de saudade da comida brasileira, morro de saudade de guaraná, refrigerante, açaí, arroz, feijão, feijoada, churrasco brasileiro, pãozinho de queijo, goiabada, pastel. Nossa, tem 1 milhão de coisas que eu sinto falta. Produtos assim em geral, não, porque tudo que tem lá tem aqui, mas comida, ai, faz falta. Quais são seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Quer dizer, pretende morar aqui na Austrália para sempre? Meus planos para o futuro eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que eu quero viajar mais e mais. Agora, se eu quero morar aqui para sempre, eu não sei responder isso. Eu mudo muito. Tem horas que eu penso que eu quero morar aqui para sempre, tem horas que eu fico desesperado pensando que eu quero morar no Brasil para sempre. Então, eu não sei. Eu já falei isso num vídeo anterior. Quem passa por esse tipo de experiência vai ser sempre infeliz, porque uma coisa vai estar sempre faltando. Quando eu tô aqui, eu sinto falta daqui. Quando eu tô aqui, eu sinto falta daqui. Mas eu acho que o Brasil ainda é o melhor país do mundo para se viver. Apesar de todos os problemas, eu ainda acredito demais no nosso país, Brasil. O que tem no país que você mora, que você usa todo dia e deveria ser implantado no Brasil? Transporte público de boa qualidade. Não vou falar que o transporte aqui é 1.000.000% perfeito. Não, não é. Vamos fazer uma comparação a 100%. Eu diria que é 90% eficaz. Por quê? Porque de vez em quando falha sim, de vez em quando acontece alguma coisa de quebrar um ônibus, de ter algum acidente, então o trânsito fica caótico sim. Mas pelo menos eles tentam se planejar ao máximo. Eles estão sempre prevendo o futuro. Então a discussão de hoje é, daqui 10 anos a gente vai ter esse tipo de problema em Sydney. Então vamos começar a melhorar? No Brasil é totalmente o contrário. Vamos falar de São Paulo. No Brasil é assim, nossa, a gente está 30, 40 anos atrasado. Como é que a gente vai fazer para chegar aqui? Para chegar aqui no agora a gente precisa de pelo menos mais 50. Então é isso que eu acho que falta no Brasil. Transporte público de qualidade.
E sinceramente eu acho que não vai melhorar nunca. Qual sugestão ou dica você daria para uma pessoa que queira viver nesse país? Primeira dica, saiba o que você está fazendo, porque é uma loucura. Você mudar completamente de cultura, língua, costumes, hábitos, tudo é uma verdadeira loucura. Mas é, na minha opinião, uma das melhores experiências que você vai acabar vivendo. Tente entender um pouquinho da cultura, tente entender um pouco do país, tente estudar um pouco sobre esse país. Então, hoje com toda essa tecnologia, tem um monte de vídeo na internet, vai assistir alguns vídeos no YouTube, no Vimeo, você vai encontrar coisas bem legais, você vai estar encontrando vloggers que vão estar falando sobre os problemas, sobre as coisas boas daquele país. Então, antes de você se atirar nessa nova cultura, tenta entender um pouquinho, então quando você estiver chegando, principalmente aqui na Austrália, você não vai estar se sentindo tão perdido. Sabe por quê? Porque todo mundo tem mania de falar, nossa, mas a Austrália é igualzinho ao Brasil, tem o mesmo clima, tem a mesma cultura. Tudo balela, é tudo mentira. Pelo menos aqui em Sydney é um calor insuportável. Eu já cheguei a pegar calor de 47 graus e o frio daqui é de rachar. Europeu que aguenta neve, quando chega aqui reclama de frio. Claro que a gente tem as 4 estações muito bem definidas, mas é bem definidas demais. Então é muito calor, muito frio ou muito temperado em determinadas situações. E outras coisas, assim, as pessoas não são iguais, a comida não é igual, a religião é diferente, os hábitos são diferentes, tudo é diferente. Não venha com essa ideia de que eu vou para a Austrália porque a Austrália é igualzinho ao Brasil. Não é, mas não é mesmo. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Awesome. Mostre algumas fotos da cidade que mora. Mostrar fotos da cidade que moro? Fácil. Dá uma olhada aí. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!